Muito bom dia. Hoje, nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020, agora são 8 horas, também 8 minutos, 8 horas e 8 minutos. Uma alegria estarmos juntos. Eu saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui em Itapira, de onde estamos gravando, né, na nossa casa, agora nós estamos com um tempo assim chuvoso, né? Graças a Deus, uma chuva que Deus nos envia. Estamos aqui, uma chuva inclusive, né? Refrescante, né? Então louvamos a Deus por isso e louvamos a Deus por toda a bondade que Ele tem para com a nossa vida. E eu tenho certeza que você nessa manhã está experimentando também a bondade de Deus para com a sua vida, para com a sua família. É tão bom sabermos que nós temos esse Deus maravilhoso que cuida de nós de uma forma assim, sem igual. Então, graças a Deus pela sua misericórdia. Quero convidar você, nessa semana, a começarmos a ver o Salmo 123. 123, Salmo 123 para a nossa meditação nesses dias, nossas devocionais. Quando diz assim, Salmo 123 diz assim: Tu que habitas nos céus, a ti elevo meus olhos. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, e os olhos da serva para a mão da sua senhora, também nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, pois estamos fartos de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Quando olhamos para este salmo, nós vemos aqui um lamento do salmista. A própria tradução aqui que eu tenho em mãos, que é a século XXI, ela relata como sendo a oração de um fiel desprezado. É essa forma que ela coloca. Mas eu gostaria que nós olhássemos para esse salmo, Salmo 123, então. Há um detalhe no versículo número 2, ele diz assim: assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor e os olhos da serva para a mão de sua senhora, também nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse salmo e olhamos para a vida do salmista, para aquele momento que ele estava vivendo, esse é um dos cânticos dos degraus, que era... os cânticos degraus eram os salmos, um conjunto de salmos que ele começa aqui no salmo de número 120 e vai caminhando até o salmo de número 134, que eram os salmos que o povo cantava, que era um rito, uma cerimônia que o povo de Israel fazia. E é muito interessante quando nós olhamos para isso, porque este autor, ele coloca este poema diante de Deus e ele diz que ele está sofrendo, que ele está sofrendo perseguição, que ele está sofrendo zombaria, como diz o texto aqui. Ele pede misericórdia ao Senhor, mas ele eleva a voz a Deus dizendo: o Senhor habita nos céus. Então, quando eu olho para esse salmo, eu vejo realmente um coração submisso a Deus. Ontem nós comemoramos o dia da Bíblia. O dia da Bíblia, o dia da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E todos que são crentes em Jesus sempre gostam de dizer que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, única regra de fé e conduta, que na Bíblia que nós baseamos a nossa vida, porque ela é a vontade de Deus expressa para a nossa vida. E isso é verdade. Mas muitas vezes falamos isso, a teoria é muito boa, mas na prática isso foge do nosso alcance. Então, eu quero convidar você a pensarmos que nós devemos ter o que? Submissão espiritual ao Senhor. Submissão espiritual. Assim, então, o que é submissão? A palavra da língua portuguesa, ela quer dizer a ação ou o efeito de submeter ou de se submeter. Poderíamos até dizer subordinação. É uma ação de obediência. Eu obedeço algo ou alguém de forma irrestrita. E também, às vezes, é uma circunstância em que
que se deve obedecer. Essa realmente, então, essa subordinação. Assim sendo, quando nós olhamos para isso, nós sabemos que Deus tem o melhor para a nossa vida. Tem uma frase que diz assim, que um pequeno passo em obediência a Deus, né, é um enorme passo em direção ao centro da vontade de Deus. E muitas vezes, quantas pessoas, talvez você já perguntou também, como conhecer a vontade de Deus, como ser submisso a Deus, como obedecer ao Senhor. Quando olhamos para a palavra de Deus, há um texto de Romanos capítulo 6, que o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 6, de 15 a 19. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos, para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Paulo está dizendo aqui que quando nos oferecemos a algo, nós nos tornamos escravos, obedientes, submissos. Aí ele continua, versículo 17. Mas graças a Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, ou seja, no passado, obedecestes de coração à forma de ensino que foram entregues. Ele está dizendo, no momento que você encontrou a graça de Deus, no momento em que nós encontramos tudo aquilo que Jesus fez, nós nos entregamos de coração a isso. E ele diz então, versículo 18, e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Então somos obedientes à justiça de Deus, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Ele diz ainda, versículo 19, falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Então Paulo está fazendo um apelo aqui aos irmãos lá, crentes em Roma, para que se apresentem a Deus cada vez mais. E olha o que diz o Salmo 123, então, o versículo 2. Assim como a mão do servo, os olhos do servo, os olhos da serva estão de olho nas mãos do Senhor, nas mãos da Senhora, assim a minha vida. Os meus olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Então, quando olhamos para este salmo, nós vemos aqui o salmista expressando sua submissão ao Senhor. E nós podemos pensar, muitas vezes nós temos o nosso caminho, as nossas convicções, os nossos sonhos, tudo aquilo que pertence a nós. Mas nós temos diante de nós a palavra de Deus, nós temos o plano de Deus, tudo aquilo que é de Deus, que Ele tem de melhor para a nossa vida. Então, com o que nós vamos ficar? Nós temos que obedecer ao Senhor. Deus deseja que as nossas vidas sejam por completo submissas a Ele. Assim, então, eu quero hoje, não dá para a gente começar nas lições, mas eu quero dar uma introdução a esse salmo rapidamente, e aí assim, a partir de amanhã, irmos trabalhando as lições maravilhosas desse salmo. O Salmo 123 nos ensina sobre submissão, então. Como eu disse antes, ele pertence ao grupo dos cânticos dos degraus, ou dos salmos de romagem, como assim chamado então, que vai lá do Salmo 120 até o Salmo 134. Nós observamos que o Salmo 123, então, que nós acabamos de ler, esse salmo é como se fosse uma oração de um fiel com um coração necessitado. E quantas vezes nós também temos essas necessidades? Por exemplo, nós vivemos esse tempo de pandemia. Talvez depois, março até dezembro, são 9 meses. Depois de 9 meses, com certeza, muitos não se acostumaram. Você tem que usar a sua máscara, você tem que se higienizar. Higienizar deveria ser uma atitude comum, mas o uso da máscara, não aglomerar. Nós estamos, hoje 14 de dezembro, nós estamos a 11 dias de uma data muito especial, que é o Natal. Muitas coisas acontecem geralmente no final de ano, as festas, final de ano, tudo isso fica nesse ano, digamos assim, prejudicado para um bom fim, para evitar mais mortes, evitar mais contaminação. Então, nós vivemos esse tempo de pandemia desafiador. E quantas vezes nós temos também o quê? Necessidades que precisamos colocar diante do Senhor. E essas necessidades, elas são internas, são necessidades que se mostram nos nossos
relacionamentos dentro da família, necessidades profissionais, necessidades econômicas, até mesmo aquelas necessidades físicas no sentido de saúde. Todos nós temos um coração necessitado. Assim, tendo um coração necessitado, quando olhamos então para o Salmo 123, o autor aqui manifesta a sua aflição e a aflição das pessoas que estavam em volta dele. Ele ilustra aqui a trajetória do salvo em Jesus diante de um mundo que é cruel. Nós sabemos que vivemos num mundo cruel, num mundo terrível. E nós vemos aqui, ao olhar para esse salmo, alguns assuntos dentro do salmo. Tem a busca a Deus, versículo 1, a ti elevo, ó Deus, a minha alma, eleva os meus olhos. Existe também a dependência do Senhor, que nós vemos aqui versículo 2, e versículos 3 e 4, uma súplica bem enfática, quando o salmista diz, tem misericórdia de nós, Senhor. Repete, tem misericórdia de nós. Estamos fartos de tanto desprezo, cansados de tanta zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Então, isso aí gira em torno de algumas palavras que ele usa para dizer isso. Por exemplo, ele fala sobre servos e sobre senhores, sobre servas e sobre senhoras, versículo 2. Ele fala sobre olhos que estão atentos nas mãos dos senhores e das senhoras. Ele pede ao Senhor misericórdia, ele fala ao Senhor sobre a zombaria, ele fala sobre o desprezo, ele fala sobre pessoas que são soberbas. Dessa forma, diante de tudo isso, o salmista expressa que ele tinha sua submissão ao Senhor. Embora o que acontecesse na vida dele, ele estava submisso ao Senhor. Ele diz aqui, olha, no finalzinho do versículo de número 2, não é? Ele diz assim, também nossos olhos estão atentos ao Senhor. Então, uma grande lição desse salmo, e para nós fecharmos essa introdução nesta manhã e pensarmos sobre isso, é que servos que são submissos em esperar no seu Senhor sempre alcançarão respostas ao seu sincero clamor. Até irmão, né? Então vamos repetir. Servos que são submissos em esperar no seu Senhor sempre alcançarão respostas ao seu sincero clamor. Nós precisamos então, esse salmo nos ensina que precisamos viver em submissão espiritual. E aí então eu paro por aqui hoje, amanhã continuamos olhando esse salmo, mas quero refletir com você rapidamente para orarmos juntos. Nós esperamos em Deus? Nós somos submissos ao Senhor? Submissão começa com S, sinceridade começa com S. Precisamos ser submissos ao Senhor. Às vezes é desafiador por demais, vermos, suportarmos lutas, sofrimentos, tantas dificuldades. Mas, com os nossos olhos postos no Senhor, Ele nos dará a resposta. Vamos confiar no Senhor cada vez mais. Vamos submeter nosso coração ao Senhor cada vez mais, pois é isso que Ele deseja. Pai amado, Deus querido, muito obrigado por essa manhã de segunda-feira. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor renova a sua misericórdia sobre nossas vidas, nossas famílias. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que temos ainda desafios a enfrentar na história da nossa vida, talvez muitas lutas, mas nós sabemos que as nossas vidas estão colocadas nas suas mãos e isso importa. Isso é o que importa. Submissos ao Senhor, nós cremos que podemos confiar completamente naquilo que o Senhor quer fazer e tem preparado para as nossas vidas. Assim, nós clamamos, o Senhor continue dirigindo, guardando, sustentando. Ó Pai, abençoa nossas vidas, nossas famílias, que sejamos sempre obedientes e submissos ao Senhor e à sua palavra. Abençoa, Pai, os que estão enfermos, há pessoas que precisam da cura do Senhor, Pai, para o câncer, para o Covid, para outras doenças, há pessoas que precisam da providência do Senhor, para exames que precisam fazer, para tratamentos que estão em andamento. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que foi aquele que fez grandes milagres, mostrando o seu amor e comprovando o seu amor às pessoas. Continua curando, continua operando nas necessidades. Há pessoas que estão sem emprego, Pai, precisam de emprego. Há questões familiares, precisam da atuação do Senhor. Outras pessoas que precisam
de recursos, ó Pai, para o sustento do seu lar, que o Senhor derrame toda a sua bênção, toda a sua graça, de forma abundante sobre cada um. Continua, Pai, a cuidar, pois dependemos do Senhor. Pai, nós queremos continuar clamando também ao Senhor pela vacina para o Covid-19. Precisamos muito. Ó Pai, derrama a sua graça dessa forma sobre nós, seu favor, liberando, Pai, todo esse processo de vacina, porque precisamos. Continua a guardar, dirigir, abençoar nossa nação, cuida das nossas igrejas, dos pastores, dos líderes, missionários, todos aqueles que estão imbuídos na liderança dessa obra, Pai, que o Senhor faça cada vez mais e nos faz submissos para o seu louvor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um que está aí ao vivo, Deus cuide de você, você tenha um bom dia. Se essa mensagem edificou a sua vida, eu convido você a compartilhá-la com outros, para que outros também sejam abençoados pelo Senhor. Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.